Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar 5 suculentas que não podem ser plantadas em vaso de barro e eu vou falar o porquê. Então pessoal, eu quero mostrar para vocês hoje 5 suculentas. Inclusive uma delas não é uma suculenta, mas faz parte da família das suculentas, que é o cacto amendoim. Eu quero mostrar para vocês assim, ó, a diferença de como eles estão em um vaso de barro e em um vaso de plástico. Eu vou começar a mostrar para vocês pelo cacto amendoim, que ele não gostou muito do vaso de barro. E eu vou mostrar para vocês também a diferença dele no vaso de plástico. E olha aqui a coloração que tá este vaso aqui, ó, desse mix de suculentas de sol. Caiu a temperatura aqui, ó. E aí então as suculentas ficam assim com o frio da noite e o solzinho do dia. O sol aqui hoje tá um sol assim, ó, bem gostoso, bem agradável. Aqui tá fazendo 26 graus. E aí ficou esse colorido lindo. E eu separei aqui, ó, o primeiro vaso para mostrar para vocês, que é o do meu cacto amendoim. Eu mostrei aqui para vocês, ó, de como ter um vaso cheio desse cacto. Tirei algumas mudinhas aqui do vaso, ó. O vaso de barro, ele não vai muito para frente. Ele demora um pouquinho mais. Até tenho que dar mais uma... Aqui tem, ó, mais umas mudinhas soltas aqui, ó, desse cacto, ó. Eu tenho que achar um palitinho, eu quero mostrar para vocês aqui de como, quando ele se solta assim, ó, é só a gente mexer aqui assim, ó, no substrato, ó. Colocar a bolotinha ali dentro, ó. Colocar um pouquinho de substrato e ela já está replantada. E olha aqui no vaso de plástico que eu peguei as bolotinhas que caíram ali e coloquei aqui assim, ó. No vaso de plástico, olha só que coisa mais linda que tá. Se desenvolveu bem mais rápido do que no vaso de barro. E eu daqui a pouquinho já vou falar o porquê que no vaso, por que esta suculenta gostam mais do vaso de plástico. Ó, então esse cacto amendoim aqui, ó, a diferença aqui, ó, ele não foi muito para frente, tá? Ele enche o vaso, mas demora bem mais. Mas no vaso de plástico, ele encheu bem mais rápido. Tem um mês que eu plantei aqui, olha que coisa mais linda que tá. Para quem é iniciante, esse cacto aqui, então, a gente tem que ter muito mais cuidado, então, se plantar no vaso de barro. Então, para quem é iniciante, é bom plantar no vaso de plástico. Então, agora eu vou para a segunda suculenta. Olha que lindo que tá. Vocês me perguntaram se esse cacto amendoim aqui, tá? Ele dá flores. Sim, ele dá flores, tá? E o segundo vaso, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a rosinha de sol. Essa rosinha de sol aqui, ela já tem, ó, 1 ano e meio. Eu tava aqui esperando ela se desenvolver, mas ela não saía do lugar. Ó, e ela tá plantada nessa xícara aqui, ó, no vaso de barro. Daqui, essa daqui, então, é a minha primeira rosinha de sol. Daqui eu tirei outras mudas, que eu já vou mostrar para vocês como é que elas estão, tá? Eu vou mostrar em um mês como é que está a rosinha de sol em outro lugar. Então, aqui o vaso já está 1 ano e meio, ó. Não está bonita, porque a rosinha de sol é uma suculenta de muito fácil cultivo. Então agora eu vou mostrar para vocês aonde é aquelas que eu replantei. Na verdade fiz novas mudas, que eu já mostrei para vocês de como fazer mudas, né? É só cortar um galinho assim e replantar ela em outro vaso. Então eu vou mostrar para vocês como é que ela está depois que eu tirei mudas deste vaso. Então pessoal, olha aqui a rosinha de sol. Que coisa mais linda, a rosinha de sol variegata, plantada direto no chão do jardim, em vaso de plástico. Ela ficou linda demais, direto no chão também. E já vou falar o porquê para vocês, a diferença, tá? O porquê que essas 5 suculentas aqui, ó, e o cacto amendoim,
se desenvolve melhor no vaso de plástico. Olha que coloração mais linda. Em um mês, olha, encheu o jardim da rosinha de sol. Enquanto naquele vaso lá, em 1 ano e meio, não saiu do lugar. Tenho várias mudas aqui, ó. Olha só que coloração mais linda. Aqui está a rosinha de sol também, ó. Olha que coloração mais linda. E ela fica aqui, ó, direto no sol, direto no chão, pega sol, pega chuva. E olha que coisa mais linda. E a terceira que eu separei aqui é essa Delosperma, que também tem 1 ano e meio, que está plantada aqui neste vaso de barro. Até fiz a rega dela há pouquinhas horas atrás. Ó, em 1 ano e meio, ela é uma suculenta meio pendente, ó. Mas ela não saiu do lugar. Não foi muito para frente. Aí então, há 1 mês atrás, eu fiz esta mudinha aqui, ó. Olha que linda que ela tá. Coloquei aqui nesse vaso de plástico, ó. Olha que linda. Ó, está com as folhas bem firminha. Que quando ela fica com as folhas bem firmes é porque ela está saudável. A flor dela também é magnífica, é divina. Pena que hoje ela não está com flor. Ó, em vaso de barro não saiu do lugar. E no vaso de plástico, ela está muito bonita. Então essa daqui é a terceira suculenta. Que eu já vou falar também para vocês do porquê que ela gostou mais do vaso de plástico. E a quarta suculenta, olha só, essa daqui, ó, é a orelhinha de xereque. No vaso de barro, ela está bonita, mas ela não cresce, ó, porque ela exige bem mais cuidados. Tá anos neste vaso. Olha só como é que ela tá. Tá bonita, mas se a gente quer que ela cresça bem mais, tem que ser no vaso de plástico. Olha aqui como ela cresceu. Um galinho, tá? Que eu peguei deste vaso ali, só cortei um galinho e replantei aqui. Olha só que coisa mais linda que tá. Neste vaso aqui ela já tem, ó, 3 meses. Olha que bonita. Ela tá começando agora a vir, ó, o formatinho da orelhinha, que assim, ó, ela demora um pouquinho até vir esse formatinho ali. Ela fica mais cheia de galhos, assim, ó. Ó, no vaso de plástico. E o vaso de barro. Então essas dicas aqui que eu tô passando para vocês são dicas minhas aqui que eu mesma cultivei assim, vi as diferenças e que também vai ajudar muito aos iniciantes que estão começando agora no cultivo dessas gordinhas. Que a gente sempre fica na dúvida, né? Qual vaso elas gostam mais. E eu vou dizer o porquê também para vocês já já. Ó, tá linda de viver também. A coloração da folha. Pega solzinho só nas primeiras horas da manhã. 1 ou 2 horas da manhã. No máximo até as 9 da manhã só. E olha que linda que ela tá. Esta daqui eu ainda não coloquei no sol, tá? Esta daqui que eu já comecei a deixar só 2 horas de sol, porque ela não é uma suculenta de sol. Na sombra ela vem muito mais bonita. E neste outro vaso aqui, eu tenho a crassula rupestre. Olha só a diferença dela, tá? Tem 1 mês que eu fiz as mudas. Vaso de barro, não saiu do lugar. Agora ela tá vindo novas brotações por causa que eu cortei aqui em cima, ó. Fiz a poda dela, também ajudou bastante a poda. Esse galho aqui eu já vou ter que cortar também, ó.
porque senão ele vai secar. E replantei aqui neste vaso. Olha a diferença, olha como é rápido. Ela amou aqui esse vaso, esse pote de plástico aqui, ó, que eu faço nos potes de plástico e depois eu vou arranjar um vaso de verdade para ela até maior, mas que seja de plástico também. Aqui eu tenho uma outra diferente misturada aqui, tá? Essa aqui é diferente, mas essas daqui, ó, são as mudas que eu tirei deste vaso de barro. Mari, mas e o porquê que você... Por que elas estão bonitas no vaso de plástico? Porque, gente, elas gostam de mais água. Elas amam a água. O substrato bem drenado para suculentas, mas uma rega bem mais, tá? Porque não pode deixar ela ficar com o substrato muito tempo seco, que ela não sai do lugar. E o vaso de barro, ele puxa muito a umidade da suculenta. Então elas ficam sempre secas. Ó, elas ficam sempre secas. Então o vaso de barro para essas 5 suculentas aqui tem que ser, não gostam de vaso de barro. Se quiser elas lindas, maravilhosas, podem ser plantadas em vaso de barro, mas elas vão te requerer muito mais trabalho. A rega é bem mais frequente. Vaso de plástico, super tranquilo, elas vêm lindas, lindas, lindas. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe aqui nos comentários hashtag parte 2, que eu tenho mais suculentas que eu fiz experiência aqui e quero compartilhar com vocês. Vocês deixem aqui nos comentários, que daí eu faço um outro vídeo mostrando para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Marisol, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês e fiquem todos na paz.